fascinante história de um homem que, começando de uma infância humilde, transformou sua vida através da determinação e resiliência. José Alves se destacou como professor, tabelião e delegado, superando barreiras e conquistando posições de prestígio. Este documentário revela a jornada inspiradora de um verdadeiro exemplo de superação e sucesso. Eu fui criado num lar cristão. A minha mãe era Dona Mocinha, meu pai Chico Moco, ali no bairro do Bosque, na rua Guilherme Santos. Eu tive uma infância de muitas dificuldades, como filho de seringueiro. A nossa casa era de paxiúba, coberta de palha. A nossa geladeira era uma bilha de cerâmica, de trás da porta, que ficava de trás da porta. O nosso fogão não era gás, nosso fogão era lenha. Tinha que cortar a lenha para fazer a comida. Então a minha mãe me ensinou a tratar bem as pessoas e ajudar as pessoas. E o meu pai me ensinou a trabalhar. Então era eu e minha irmã, a Lúcia, só nós dois, eu e a Lúcia. E então o meu estudo em escola pública, ali terminei o primário em 68, no Neutel Maia. Em seguida, antigamente, tinha um exame de admissão. Eu fiz o exame de admissão, me preparei no colégio acreano e fui estudar no Colégio dos Padres. Em seguida, terminei o segundo grau lá comecei no SESEM. E então fui para a universidade, o FAC, fazer o curso de letras. Terminei o curso de letras em 82 e fui professor durante 10 anos. Trabalhei no SESEM como professor. Fui aluno e voltei como professor. E depois eu fiz o curso de Direito. Terminei o curso de Direito em 88 e fui advogar. Deixei de ser professor e fui advogar. Muito bem, advoguei 5 anos e depois fiz o concurso para delegado, onde trabalhei durante 20 anos como delegado, em vários municípios. Me aposentei como delegado há 10 anos. E atualmente eu estou estudando inglês e estudando pós-graduação em Tribunal do Júri. E me preparando para o ano que vem, se Deus quiser, voltar a advogar. Portanto, a gente está sempre lutando, sempre estudando, sempre trabalhando. Francisco Alves Xavier, tio do Zé Alves. Conheço a infância dele, tudo. Ia matinê, batia quintal para arranjar o dinheiro para ir para o matinê. Uma vez ele estava sem dinheiro, chegou lá na fazenda onde eu trabalhava, o primo dele, Cílio. Aí tinha uma casa de cava. E nós foi falando, Zé Alves quer ganhar um dinheiro para tirar essa casa de cava com a mão. Ele partiu para cima, ficou pintado de cava, mas ganhou o dinheiro para ir para o matinê. Maria Lúcia dos Santos, sou a única irmã, né, do José Alves dos Santos, meu mano querido e amado, que Deus nos deu esse privilégio de tê-lo, né? Nosso pai nos criou muito bem. Ele sempre foi um irmão humano, nós não tivemos muitas brigas, sempre foi companheiro, estudioso. Na juventude queria ser pastor, ainda foi, né? Mas teve algumas outras condições e não chegou a ser pastor. Mas é um homem que está sempre voltado para ajudar e a palavra de Deus. Como eu sempre tive uma formação cristã, sempre. E a minha mãe me levava para a igreja, minha mãe me ensinou a ajudar todo mundo, e meu pai me ensinou a trabalhar. A minha mãe me levava para a igreja, ensinou a ajudar as pessoas, que ela ajudava todo mundo. Era costureira, Dona Mocinha. E o papai levou a trabalhar em várias coisas. Eu vendi pão, vendi picolé, eu lavei prato em restaurante, no restaurante Tapiri, que ficava ali perto da PM, eu trabalhei em diversas coisas, entendeu? E o meu primeiro trabalho com carteira assinada foi 1º de abril de 74, na UFAC. Meu nome é Daniele,
Sou a primogênita, né, a primeira filha do José Alves. Sou bacharel em Direito, assim como ele, né, e sou servidora pública. Bem, falar sobre o meu pai sempre é emocionante, né, porque ele representa muito para mim. Né, ele sempre foi um exemplo de pessoa, de pai, de uma pessoa batalhadora, uma pessoa que sempre se dedicou aos estudos, ao trabalho, e sempre foi exemplo, né, dentro do nosso convívio, né, nesse sentido, sempre de estar nos colocando sempre para cima, sempre nos objetivos, mostrando nossos objetivos, o caminho a ser trilhado por nós, por mim, pelo meu irmão, né, do primeiro casamento. E nós crescemos sempre ouvindo, sendo doutrinados nesse sentido, né? Então, acredito que eu também, por conta desse espelho que ele sempre foi para nós, né, nós conseguimos trilhar o nosso próprio caminho. Com relação ao nosso amigo José Alves, eu o conheço desde a adolescência, o início da nossa adolescência, aos 14 anos, 13 anos, quando estudamos juntos no Colégio dos Padres, o antigo Instituto Nossa Senhora das Dores, onde hoje é o Museu dos Povos Acreanos, Povos da Floresta. O José Alves sempre foi uma pessoa batalhadora, estudou, fez 2 faculdades, letras, depois fez direito, foi tabelião, professor durante muitos anos, advogou durante muitos anos, inclusive durante uns 2 anos tive o privilégio de advogar junto com ele. Depois nós fizemos o concurso para delegado de polícia, em 94, assumimos, passamos uma boa temporada trabalhando, tanto na capital como em municípios do interior. Graças a Deus, estamos aposentados. Ele sempre foi uma pessoa esforçada, pessoa serena, tranquila, sempre trabalhou com muita dedicação. Foi um concurso muito duro, com 6 etapas, inclusive com a Academia de Polícia. E foi muito bom, e a gente entrou na polícia e fez um trabalho bom. Como eu já tinha uma formação social, onde eu passo, eu faço um trabalho social. Fiz um trabalho social como tabelião, primeiro tabelião no Quinari, fiz um trabalho social como professor, fiz um trabalho social como advogado, fiz um trabalho social como delegado. Foi a pessoa que levou o telefone 3228, que a gente até então ninguém nem conhecia telefone. Foi quando teve o sorteio dos telefones. E eu passei a conhecer ele ainda mais pelo legado dele, a honestidade do seu Zé. Ele foi um que não foi contemplado, mas nem por isso ele tirou um telefone para ele. Qual a mulher dele ficou braba com isso, porque na casa dele não tinha telefone. E ele, como o presidente, ele tinha que ter um telefone, e ele não teve porque não foi sorteado. E ele era tão honesto que não tirou um para ele. O seu Zé foi um dos que levou a escola de samba do Tucumã para a avenida. Fizeram um bloco muito bonito, o qual eu também fazia parte, que era novinha naquela época, eu tinha meus 16 anos. Que quando saí gestante, eu tinha de 15 para 16. Então, com 16 anos que eu ganhei meu filho, o seu Zé foi o que me levou para o hospital para ganhar meu filho. Quando a gente conversa sobre o José Alves, a gente tem que lembrar da infância da gente. Eu lembro, o Zé Alves, o Edilson, na colônia Polônio Salles, jogando peteca. A gente jogava peteca. E depois, a gente já mais tarde se encontra aqui no Vasco, onde eu transitava. Eu lembro do José Alves jogando pelo Juvenil do Vasco, um timaço do qual ele era parte, era chamado de Broquete, pela característica do grande Broquete, que era um jogador de futebol excelente. E o José Alves tinha essa verve. Foi, por pouco, deixou de ser campeão acreano da 2ª divisão,
numa parada contra o Atlético Clube Juventus, que era um time já tetracampeão acreano, não tinha para ninguém. Eu não sei nada, eu sou um esforçado. Aristóteles, o grande filósofo grego, disse: eu só sei que não sei. Eu digo a mesma coisa que ele. Eu, com 70 anos de idade, muito bem, graças a Deus, eu constatei na prática o que disse o Sócrates. E procuro, cada dia que passa, estudar mais e trabalhar mais. Sobre o lado filosófico, eu gosto muito do filósofo Jean-Paul Sartre, o francês. Embora ele fosse ateu, não interessa. Eu admiro ele como filósofo, não como ateu. E ele dizia: o homem é um projeto que se constrói. Se tu for para um bar todo dia, tu vai ser um cachaceiro, um beberrão. Ou então um bebedor de bebida alcoólica, etc. Quer dizer, eu não sou contra quem toma sua cervejinha, não. Tudo equilibrado. Tá? Então é o seguinte, gosto muito é o meu filósofo preferido, Jean-Paul Sartre, porque ele era um homem de ação, E eu acho que nós não podemos ficar só nas quatro paredes. Ninguém, nem promotor, nem Ministério Público, nem juiz, magistratura, nem legislativo, nem executivo, nem nada. Tudo tem que sair das quatro paredes. O mundo hoje está precisando de afetividade, de dinâmica. Nós vivemos num mundo contemporâneo de inversão de valores. Nós precisamos renovar, nós precisamos agir, nós precisamos dar exemplo, nós precisamos viver em acordo com o mundo digital e o mundo da internet, da velocidade. Um jovem sempre sonhador, que ele está buscando fazer um estudo, mostrar a sua história, não só apenas nos aspectos de trabalho, da sua carreira, que ele teve como delegado no estado do Acre, conheceu vários estados do Brasil, fez muitos cursos, como vocês puderem ver, mas também ele quer mostrar a importância para os jovens que estudar, buscar o conhecimento faz parte da nossa vida, da vida não somente no aspecto cultural, mas é um sustentáculo também familiar e também para a vida mesmo da pessoa, porque a pessoa fica feliz em vivenciar cada dia, como ainda hoje ele está estudando, porque mesmo aposentado, após ter feito vários cursos, especializações, ainda continua realizando seus sonhos, e juntamente aqui com Adalberto Queiroz, cineasta, Guilherme Francisco de Souza, e toda a equipe do cinema, ele também participou do cinema acreano. E conheci o José Álvares em 80. E nós montamos um trabalho de teatro. Fizemos aqui uma peça por nome Suarentos. E nós tínhamos o nosso grupo chamava-se Gruta. Esse grupo fez vários trabalhos de teatro aqui em Rio Branco. O Zé Álvares, o Nalô e o Beto Rocha, Eros Cabeça, Altino Machado, eles eram os cabeças do grupo. E esse grupo era composto por umas 8 pessoas, mais ou menos. Então nós montamos essa peça, Os Suarentos, apresentamos aqui no Colégio Acreano, apresentamos em Chapuri e em outras escolas aqui nós apresentamos esse trabalho. Ele andou 6 horas de viagem num varador atrás de um tio dele, irmão meu. Chegou e disse: cadê o tio Pedro? E ele era doido por ele. Aí disse: saiu agorinha. E ele, quando o Pedro foi chegando no cavalo em casa, ele foi chegando atrás. 6 horas de viagem num varador. Perguntando por onde ele tinha passado e tocava o pé. Ele era destemido, muito destemido, toda a vida foi. Para mim, é um pastor, é um homem de Deus, um mano que a hora que nós estamos aqui precisando, ele está sempre ali para perto da família,
perto de mim, que voltei agora da outra cidade, estou aqui, não deixo de estar perto dele, né? Sempre estudando, né? Como um delegado, foi um grande delegado que trabalhou em prós da comunidade, da população, né? Como professor, como jornalista que foi, e como advogado que é, né? Que tem essa atividade também, que é formado em Direito. E onde vai, todo mundo gosta, aonde chega. É um homem popular. Eu sou igual Tarcísio de Freitas. Eu admiro o Tarcísio de Freitas como um homem competente, independente de lado ideológico, é um cara competente. E que Tarcísio de Freitas diz? As pessoas perguntam, você vai sair para presidente em 2026? Ele disse, não, eu quero terminar meu mandato aqui em São Paulo, fazer um bom trabalho. A mesma coisa penso eu. Eu não tenho esse conhecimento que você diz. Jesus disse, quem quiser ser o primeiro, seja o último. E primeiro temos que ser servo, primeiro servir. E é isso, eu acho que nós temos que servir. Hoje eu tenho 43 anos, né? Meu irmão tem 41, né? Eu sou servidora pública, meu irmão é médico. Então, assim, acredito que nós, com base nesse exemplo, com base nos ensinamentos dele, nós conseguimos trilhar o nosso caminho, né? A nossa vida, hoje já adultos, já com nossas próprias famílias. E eu sempre tento passar esses valores, obviamente, para as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas. E sempre cito, né? Sempre aqueles exemplos, aquela doutrina que meu pai sempre nos criou, né? Sempre nos impulsionou a sermos melhores, a buscarmos o caminho do sucesso, a buscarmos estudar, trabalhar, não fazer mal a ninguém. Então, ele sempre teve essas máximas, esses ensinamentos tão importantes para a gente. Além, obviamente, mais importante também, né, de ser grato a Deus, de buscar a Deus, de colocar nossos anseios, né, também diante de Deus. E o José Alves é um bom pai de família, é um bom amigo, é uma pessoa também que, assim como eu, gosta de escrever. E também é acriano, né? Tem uma ligação muito forte com Brasileia, onde morou muito tempo, trabalhou, constituiu nova família naquele município. E hoje ele reside aqui em Rio Branco. Ele fala por aí que eu sou o irmão que ele não teve. Eu agradeço muito a ele por essa amizade. A nossa amizade realmente é uma amizade de irmão, né? Sempre gostei, né? Sempre gostei. Até eu morrer, eu quero estudar, trabalhar e participar. Eu não quero que o Alzheimer, nem o Parkinson chegue na minha vida. Então, para isso, é preciso ter atividade física e mental. Daí que eu não paro, né? Igual São Paulo. E desse modo, eu fui candidato 5 vezes, a vereador e deputado, né? Começou primeiramente em 83, fui candidato a vereador. E fui candidato outras vezes. Não ganhei nenhuma, mas não perdi nada. Não perdi nada, entendeu? E recomendo que a gente participe da política, da boa política, da política que produz. Depois o Zé Alves formou-se em advocacia, advogado. Depois ele fez vários trabalhos para mim, eu como presidente do Senalba Acre, e ele prestou assistência jurídica para o sindicato, e de forma que conheço ele já há muito tempo. É um grande amigo que eu conheci logo que cheguei do interior, E até hoje nós somos bons amigos. Me carregou no braço, então, até então, porque quando eu tive meu filho, eu tive uma pneumonia muito forte, e o seu Zé foi um que foi lá, me pegou, porque naquela época o meu marido era professor, e a gente ganhava pouco, e então a gente tinha um pouco de dificuldade também, né? E aí ele chegou lá, eu com pneumonia de resguardo, aí me pegou, carregou no braço até o carro, pagou consulta, comprou remédio. Ele tem esse legado de bondade, eu acho que desde que nasceu. Porque ele, como delegado, eu nem conheço que ele prendeu alguém. Sempre ele aconselhava o ladrão, quando pegava um ladrão. E voltando para o Tucumã, que era na época da Carapanã, que o Tucumã tinha muita Carapanã,
Ele, para levar o bloco, a escola de samba para a avenida, a gente se reunia no bar do Clécio, porque então nós não tínhamos um barracão, não tinha um ponto estratégico, então era lá no bar do Clécio. Não, Jesus foi traído por Judas. Traído por Judas. Eu sei, já tenho pegado vários revés, vários nãos, né, no meu trabalho social, mas não impede. Eu vou continuar o trabalho social, ajudando a todos, sem esperar nada de ninguém. Porque se eu ajudar esperando, não serve. Tem que vir do coração. Eu vou continuar assim até morrer naquela luta, tá bom? Para melhorar a sociedade. Mais tarde, a gente se encontra lá pelo antigo SESEM, onde eu lecionava ali, o Zé Alves também, era professor de língua portuguesa, falada no Brasil, e de literatura também. E aí tinha essa contribuição que ele, como educador, dava para a juventude. A mãe como costureira e o pai como funcionário, trabalhando na Delvê. A vida difícil daquele tempo. Atrasava o pagamento, a minha irmã quem segurava na máquina do custo. Depois que ele passou a funcionário do quadro, aí melhorou. Era como diarista naquela época. Diarista. Mas sempre foi um menino bom, trabalhador, toda a vida. E chegou lá, hoje é um advogado, graças a Deus. Ama estudar, é um homem mesmo que para mim, como irmã dele, ele é um homem intelectual. Eu tenho ele diz, não, mano, eu não sou não, eu digo, para mim você é um intelectual, esse é o intelectual nato. E eu amo ele, e agora estou aqui nessa terra maravilhosa que é a nossa, que é Rio Branco, Acre, e estamos sempre próximos. Eu gosto muito de comer, levo ele para comer, ele é mais leve. Não, eu quero só uma vitamina. Eu digo, não, eu quero comer uma baixaria. Mas assim, sempre nós estamos pertinho, aproveitando nesses nossos momentos, né? Prazeroso. Eu não sou contra quem vai procurar uma melhor qualidade de vida, vai embora. Agora, eu não vou embora. Eu sou acriano de Rio Branco, filho de paraibano do sertão, papai lá de Pombal. Na verdade, ele nasceu em Riacho do Sangue, lá no sertão da Paraíba. E minha mãe é amazonense. E eu tenho raízes, tenho família, tenho um amigo, e não vou embora do Acre. Eu amo o meu Acre, entendeu? Com todos os problemas, amo o meu Acre. Quero gritar bem forte e peço que a juventude não vá embora, que se forme, que se estude, que trabalhe no Acre, para nós melhorar o Acre, entendeu? É isso, eu não vou embora do Acre. Eu posso viajar, mas o meu lugar é aqui. Meu pai, assim, eu sempre considero ele uma das pessoas mais inteligentes, mais cultas que eu conheço. Excêntrico muitas vezes, eu sempre tento, muito sonhador, então sempre eu sou mais realista, então sempre tento sempre tento buscá-lo, trazê-lo mais para a realidade, porque esse lado sonhador dele, às vezes ele vai, voa e vai alto, e eu tenho um receio, né? Porque eu sou mais concreta do que ele, pelo menos. Então, falar sobre ele é isso, é sempre falar de idealismo também, de coisas boas, de ensinamentos, de retidão. Ele pode ser tudo, mas é um homem honesto, um homem que sempre tenta fazer o melhor, sempre tenta ajudar as pessoas, sempre vai ter uma palavra de otimismo para te dar, né? Independente da situação que você esteja. Né? E é isso. Mas ele é um homem de Deus, é um homem que tem fé, é um homem que crê, é um homem que corre atrás, é um homem determinado, é um homem família. José Alves é um homem família e ama política, ele ama, tá estudando, ele não para de estudar, ele está sempre estudando. Manda, eu nunca vou parar de estudar. E sempre procurando os amigos. Ele gosta, ele vai, chama outros amigos, vamos visitar o fulano, ele procura. Então, é esse homem íntegro. Eu acho ele assim, não é por ser meu irmão, mas eu sou admiradora número 1 do Mano. Hoje eu estou aqui para falar de José Alves. Esse homem com várias qualificações. José Alves tornou-se uma lenda. José Alves, um homem
que conquistou o que ele realmente alcançou hoje, foi tudo através de luta, muito sofrimento. Um garoto pobre, garoto de família pobre, que se tornou um vencedor. Parabenizo esse guerreiro, parabenizo esse policial, parabenizo esse homem que tem 4 faculdades e pós-graduações, e parabenizo esse homem que se tornou um delegado de polícia, e parabenizo esse homem que se tornou um cristão. Parabenizo esse homem que crê em Deus, que acredita em Deus, e parabenizo esse homem que tem uma família. José Alves, continue nessa luta, continue com essa conquista, continue com esse comportamento excelente que você tem de angariar a empatia das pessoas. Hoje eu tenho 70 anos de idade e sou muito feliz, independente de qualquer coisa. Eu não reclamo de nada, porque eu me lembro de Jó, personagem bíblico Jó, que nunca reclamou e deu a volta por cima com o apoio de Deus. Então, eu recomendo que ninguém reclame, se maldiga, mas lute para mudar. É isso. Eu tive, nesse tempo todo, eu tenho 4 filhos, 4 netos, e tive 2 ex-mulheres, que eu sou grato a elas, seria eternamente grato a elas pelos filhos que me deram. E é isso aí, eu acho que a família é legal, é fantástico, é de Deus, entendeu? Então, o que é que eu quero mais? Ter uma família que se preocupa com a gente, e é isso aí, é aquilo que eu falei. Nós temos que ter amor à família, amor à pátria, amor a Deus, em primeiro lugar Deus, em primeiro lugar o superior, tá certo? É Ele no comando, daqueles tempos da nossa infância, que nós íamos, eu sei que você também fazia isso, Adalberto Queiroz e tantos amigos, nós íamos tomar banho no açude, ali da Fazenda Araripe, a primeira Coab do Bosque. A primeira Coab foi a Coab do Bosque, antes era chamada Fazenda Araripe. E nós íamos para lá tomar banho no açude. Íamos para o São Francisco, tomar banho no açude e beber água do São Francisco, há muitos anos atrás. E nós tinha aquele jogo de pelada, de futebol. Joguei com futebol com bola de balata. Joguei com bala de seringa. Joguei com bola de pano, de meia. Joguei no Vasco, em 72. Aprendi a jogar bola com essas bolas. E cheguei a meio de campo do Vasco. Fui vice-campeão. E esses tempos que eu tenho saudade. Tempos de brincadeira. Nós descíamos a ladeira da maternidade, era a estrada de chão. Nós descíamos ali, num carrinho de madeira. Descíamos ali, entendeu? E brincávamos de esconde-esconde, brincávamos de baladeira, caçar de baladeira. E outras brincadeiras da nossa época, que não tinha internet. É isso aí. A saudade é essa, né, que nós temos, desses tempos. E tempos também de muita paz em Rio Branco. Eu saía da aula 11 horas da noite, 10 horas no CESEM, e vinha a pé sozinho lá da maternidade, sem camisa, chegava meia-noite em casa. Nós queremos que volte esse tempo de paz. Só que é o seguinte, sabendo que sem Deus não vai ter paz. Sem Deus não vai ter paz. O homem contemporâneo deu as costas para Deus. E com isso o homem ficou mais violento e o homem ficou mais corrupto. Então, nós temos que ter Deus no comando, senão nada dá certo. Esse é o maior testemunho que eu quero dar. Numa linguagem espiritual, numa linguagem religiosa, é o testemunho que eu quero dar nesse documentário. Sem Deus, não temos rumo. O que é que pode acontecer? Tudo de ruim, sem Deus. Uma história que começou em meio à pobreza e à adversidade, mas que se transformou em um verdadeiro testemunho de resiliência e determinação. José não apenas superou as dificuldades da infância, mas também se destacou em diversas áreas, tornando-se tabelião, professor, político e até ator de teatro. Cada conquista é uma prova de que os sonhos podem se realizar, mesmo quando os caminhos parecem sombrios.
Aos 70 anos, ele olha para trás com orgulho, lembrando-se de cada desafio enfrentado e de cada passo dado. Sua trajetória inspira não só aqueles que sonham em mudar suas realidades, mas também todos nós, lembrando que o verdadeiro sucesso não é apenas sobre o que conquistamos, mas sobre como nos levantamos após cada queda. Hoje, aposentado, José Alves é mais do que um delegado. Ele é um exemplo de que, com coragem e paixão, é possível escrever uma história de superação. Que a sua vida continue a inspirar gerações, mostrando que o poder da determinação pode transformar não apenas destinos individuais, mas também comunidades inteiras.